Como eu te falo, tudo faz diferença, né? A iluminação azul, tudo isso vai te esgotando, tudo isso vai te sugando, tensão. E aí eu cheguei em casa por volta das 4 e pouca e foi me trancar no quarto e o resto do dia. E aí você não fala com mais ninguém? Não, eu socializo quase nada, falo nada. Nem em casa, nem com ninguém? Não, ninguém. Fico no meu quarto lá, no meu universo, vendo o que eu vou conseguir fazer. Ontem eu tinha algumas coisas para acertar e nem consegui fazer ontem. Deixei para hoje. Acabei protelando. Só que isso há 2 anos atrás eu não sabia. E era extremamente desconfortável, porque eu entrava numa de o que está acontecendo, como é que eu vou resolver isso não é normal. E é estressante até hoje, mas hoje eu já sei de onde vem e como lidar, né? Você tinha um conflito interno, né? Sempre, porque tudo que vem do DUTEA, ele vem te trazendo essa questão de por que não está funcionando, por que eu não consigo fazer como os demais, por que eu não consigo fazer como os outros. E aí você entra numa crise e aí começa a te derrubar, né? Começa a te derrubar psicologicamente, principalmente. Porque você começa a não entender e fala, por que eu não consigo seguir o ritmo dos outros, né? Por que eu não estou conseguindo trabalhar da mesma forma? E aí vem outras comorbidades, como depressão, essas coisas assim, sempre vem. Então, por exemplo, eu sei hoje quando eu dou aula, por exemplo, hoje eu dou aula a manhã inteira. Aí quando eu chego em casa eu vou ter o chamado shutdown. Eu chego em casa, eu tenho que parar, entrar no meu quarto e ficar parado, não ver nada, olhando pro teto, esperar um pouco para recarregar. E é literalmente isso. Neste terceiro e penúltimo episódio da série documental e original da Zoom, vamos explorar um tema que é unânime em todas as famílias com pessoas autistas: a falta de empatia e as dificuldades em fazer valer os direitos delas, que vai de olhares desconfiados até mesmo a comentários inadequados. As famílias enfrentam uma batalha diária pela aceitação e compreensão. Fernanda, hoje, né, você, depois de ter tantas experiências, né, como que você vê, o que falta ainda para o autismo, né, ser compreendido melhor, que o autista, na verdade, possa ser mais compreendido, acolhido, possa ter uma vida diferente, né? O que você acha que falta ainda para isso acontecer? Inicialmente falta conscientização, falta realmente empatia, eu acho que a nível geral, estou falando a nível municipal, tanto do poder público quanto dos profissionais da saúde, tanto dos profissionais da educação, principalmente porque a criança ela passa mais horas com os profissionais da educação do que com os terapeutas. Então, assim, precisa desse calor, de um maior calor, precisa de um trabalho mais integrado. Eu sempre digo o seguinte: a assistência social, a saúde e a educação, elas têm que trabalhar de mãos dadas. Falta o cumprimento das leis. Você vê, o Daniel, ele, quando obteve o diagnóstico, não tinha sequer a lei Berenice Piana. Ela sequer estava em tramitação. Ela foi aprovada só em 2012, né? E nós vimos, né, eu vi aqui, ele não precisou de mediação até uma certa idade, até o 5º ano, porque a escola era pequenininha. Então a turma pequena para ele fez toda a diferença. E a gente vê que para todas as outras crianças e adolescentes inseridos no espectro, turmas pequenas são mais eficazes. Qual a maior dificuldade na relação entre escola e pais? Eu acredito que seja alinhar as expectativas. Quando as expectativas estão alinhadas, o processo vai se tornar fácil e prazeroso para as partes, para a escola e para a família, e o aluno principalmente vai sair ganhando. Então, por isso, precisa haver uma comunicação clara, transparente da família com a escola, né? Não adianta a escola levar, não adianta a família levar a criança para a escola escondendo dificuldades, porque a escola vai conhecê-las. Não adianta também a escola não compartilhar as dificuldades com a família. Precisa haver esse entendimento de que as duas partes estão juntas. Querem o melhor para o aluno, querem que ele aprenda, querem que ele se desenvolva, que ele vença desafios. E isso só vai acontecer quando as duas partes estiverem alinhadas e tiverem um diálogo franco.
Mas quando ele foi para o 6º ano, apesar também de estudar num colégio pequeno, a turma, aliás, era pequena, houve uma época em que ele necessitou de mediação. A escola prontamente atendeu, mas a gente sabe que houveram escolas que não tinham a mediação. A mediação só aconteceu no nosso município em 2018. Então falta um efetivo cumprimento das leis também. Nós temos leis boas, avançadas, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, a Lei Berenice Piana, a Lei Romeu Mion. Então, tem várias leis de proteção, agora temos leis municipais, então falta esse efetivo cumprimento delas. Eu diria que é porque é difícil de verdade, né? Não é fácil ter uma criança autista na escola, não é fácil para o professor ter um aluno autista, porque ele trabalha em grupo e porque o autista, como a gente fala, né, ele está dentro de um espectro, e então há muita diversidade, inclusive dentro do autismo. Aquilo que funciona para um não funciona para outro. Então, de fato, as dificuldades são reais. Como a gente não é uma sociedade que conhece isso a fundo, né, algumas décadas já vivendo isso de verdade, é natural que o medo se torne uma resistência maior do que ele deveria ser, na verdade, né? Então, há, de fato, essa dificuldade. Muitas vezes a gente discute a respeito de números, né? Mas eu já tenho muitos autistas na minha turma. Essa é uma reflexão que a gente ainda vai precisar fazer por um tempo. Quais são os direitos das pessoas com o espectro autista? Conhecer os seus direitos, né? Porque os direitos, acha que muitas das vezes esses embates, esses obstáculos aparecem e muitas das vezes até a pessoa, a família, fica sentida, quer acionar, né, procurar ajuda, mas não sabe aonde e como. Então, a partir do momento que existir alguma questão relacionada, por exemplo, como você disse, plano de saúde, que envolve o Código do Consumidor, ele será tratado igualmente como um consumidor e ressaltando que ele tem prioridades. Por exemplo, inclusões, prioridades de atendimento, vagas regularizadas, o sistema terapêutico, que é o ABA, né, psicológico e terapêutico de acompanhamento, que deve ser destinado às crianças autistas, assim também como os adultos e autistas. Então, essas restrições não podem, em regra geral, serem mantidas em detrimento de uma vontade do particular. Então, busque sua ajuda jurídica através de um advogado particular ou da Defensoria Pública, baseado em legislação específica, em acolhimento a essas pessoas e a prioridade que os casos requerem. E quando essa violação acontece, além dos meios jurídicos e judiciais para você poder buscar a regularização e a manutenção desses serviços, com multas diárias, com antecipações de tutela, existem instituições como o CREAS, que trata de violações de direito, porque todos esses fatos que você narrou, Natália, são fatos que coadunam com as violações de direitos institucionais. E toda essa batalha contra plano de saúde, porque o plano de saúde não facilita nem um pouco. Não. O sistema público é inacessível, é burocrático, tem poucos profissionais. Até na questão, hoje em dia a gente percebe também que no próprio sistema até particular tem poucos profissionais. Muito. As clínicas estão abarrotadas, as clínicas que têm um bom tratamento não tem vaga, porque todo mundo procura naquela clínica, tem toda essa questão também. Aí você está bombardeado de todos os lados. De muita coisa. De um primeiro laudo do seu filho, aí você projeta no futuro como vai ser a vida dele no futuro, e agora eu preciso de tratamento, como é que eu vou fazer agora, onde eu tenho que correr, quem eu preciso de... Aí porque você pega a mãe ou o pai às vezes, o que você tem? Ela vai pensar, agora eu tenho que parar de trabalhar. Porque eu tenho que levar ele a 40 horas de terapia. E muitas das vezes o pai que supostamente está ausente é o pai que às vezes está dando suporte financeiro para trabalhar, para a mãe poder levar os filhos na terapia. E não quer dizer que esse pai que não está levando na terapia não é o pai que está com o coração na mão lá no trabalho, porque ele queria estar participando também. Obviamente tem o pai que abandona, tem um pai que, quando sabe do diagnóstico, some, mas isso aí, cara, é o cara que sumiria independente de diagnóstico. A gente também tem que exaltar os pais que estão, eu falo como pai, né, mas os pais que podem não estar levando na terapia, mas é o pai que está em casa,
Até a questão do multidisciplinar não é só de profissionais, a família também está incluída, porque você tem que reproduzir tudo aquilo que a criança aprende e tudo aquilo que é ensinado a gente na terapia em casa. E às vezes o pai é um dos fatores importantes em casa para reproduzir essas terapias, né? É só eu e ela e o pai dela. O pai dela trabalha, porque alguém tem que trabalhar para manter isso tudo, né? As contas, enfim. Não é fácil ter um autista severo, porque eles gastam muito, né? O gasto é muito grande. Ela usa fralda, não é fácil. Ele trabalha e eu, infelizmente, eu tive que parar a minha vida por conta dela. Hoje em dia, eu vivo a vida dela. É tudo questão para ela. Você teve que deixar sua vida profissional? Tudo. Hoje em dia eu não posso trabalhar mais por conta dela. São inúmeras terapias, né? Exige muito. O plano de saúde, você tem se encontrado com dificuldade no atendimento pelo plano? Nossa, a Heloísa tem plano de saúde. Que a gente, assim, fica, assim, pra morrer com valor, né? Porque é exorbitante, né? Eu acho, assim, um absurdo o que eles cobram para essas crianças, né? Porque é fora do normal. A gente paga quase o triplo, né? De uma criança normal. E é difícil. Mas, assim, não vejo em questão de consulta, de marcar terapia. Graças a Deus eu não tenho esse tipo de problema com eles, não. Eu nunca tive, mas eu ouço dizer que tem mãe que sofre. Engatinhando ainda, você tem que se desdobrar, né? Você tem que fazer um sacrifício familiar, de marido, de trabalho, para manter isso aí. Se você depender de uma terapia 30 minutos por semana, né? Porque a gente tem, mesmo que você consiga pagar um plano de saúde, que é uma coisa que, se a gente pensar, já onera barbaramente o orçamento, né? Como é que você vai fazer uma terapia de pouco tempo, né? Ou pequenas terapias curtas? Não é uma coisa muito a longo prazo, por muito tempo, né? E dependendo do grau, você precisa de um trabalho mais constante, né? Infelizmente, Natália, os planos de saúde tem cláusulas que são abusivas e tem atitudes abusivas. O Código do Consumidor que protege as ações hoje, não só no Juizado Especial Cível, como nas varas cíveis, são recorrentes com ações indenizatórias, de obrigação de fazer e antecipação de tutela, não só para portadores de autismo, mas também com pessoas idosas, com pessoas com portadoras de necessidades, outras especiais, aumentos exacerbados de valor pecuniário na mensalidade. E aí, deve procurar, sim, os seus direitos jurídicos, com multas diárias, com ações indenizatórias, com pagamento de indenização material, repetição de indébito e dano moral e material. Porque o que é repetição de indébito? Tudo aquilo que você paga e não tem trabalho, né, ou que é cobrado, a gente entende que é pago indevidamente. Porque se você está pagando, né, sendo cobrado por um serviço que não lhe atende, então eu entendo que seja indevido. Isso é uma questão de argumento, né? E aí você pode pedir que seja pago ao dobro, assim como o dano moral e material. Porque você imagine uma pessoa portadora que precisa do tratamento terapêutico, psicológico, que precisa de fisioterapia, de fono, muitas das vezes, ela é tolhida, é prejudicada no acompanhamento, no acolhimento dessa criança ou adolescente ou mesmo adulto, em detrimento de uma arbitrariedade. Então, tem que procurar seus direitos. Aqueles que, mas eu não tenho dinheiro, não posso pagar advogado. Ok, a Defensoria Pública é um advogado pago pelo Estado para assessorar aqueles que não podem, né, pagar os honorários de advogado. E o Ministério Público, principalmente, atua, fiscaliza nos casos que envolvem crianças e adolescentes. E nesse caso, a orientação que a gente tenta fazer é entender essas dificuldades da família e criar um projeto de atendimento multidisciplinar que dê conta, que possa tentar diminuir os danos e ajudar para que essas famílias tenham mais qualidade. E pensando nessas dificuldades que essa família enfrenta, um espaço para que eles possam também ser sujeitos, para que possam ali falar sobre o sofrimento, para que possam compartilhar aquilo que é comum nessas famílias e às vezes não tem voz. Eu gostaria de passar uma mensagem que também tem o caráter de uma orientação, sabe? É pensar que a procura por um diagnóstico, ela é também pensar na garantia de um direito.
É pensar que um diagnóstico bem feito, multidisciplinar, com critério, sério, um trabalho de responsabilidade, garante para esse sujeito no espectro direitos. Os indivíduos inseridos no espectro autista frequentemente exibem habilidades únicas, como um foco excepcional em detalhes, memórias fora do comum e habilidades analíticas profundas. Essas características desafiam estereótipos e oferecem uma perspectiva valiosa sobre como o cérebro deles funciona de maneira distinta. E você também falou pra gente, né, que a sua outra filha, sua filha mais nova, no caso, também tem o mesmo diagnóstico do Daniel. Sim. No caso dela, ela é autista, no caso está dentro do espectro autista, mas nível de suporte 1. O Daniel é nível de suporte 2. Ela tem associado TDAH e ansiedade. Ele tem associado a deficiência intelectual, dislexia, hipotonia. Ela também tem hipotonia. Mas ela tem menos comorbidades comparando-se com as dele, né? E ela também sofreu um diagnóstico tardio, não por desconhecimento, mas porque a menina ela consegue camuflar um pouco a questão dos sintomas. O que acontece? Muitos dos sintomas hoje, assim, muitos dos diagnósticos hoje são voltados para os sintomas que os meninos apresentam. A menina ela tem uma maior facilidade de se adequar e principalmente o nível de suporte 1, que é o mais difícil de ser diagnosticado. Como que você recebeu essa notícia? Como foi para você, depois de passar tudo que você passou com o Daniel, como que foi para você receber mais uma vez esse diagnóstico da sua outra filha? No caso dela, quando ela nasceu, ele já tinha o diagnóstico. A diferença entre os dois são 9 anos, né? Tem o do meio e tem a Mariana. No caso dela específico, eu já comecei a observar desde que ela era pequenininha alguns dos sintomas, as estereotipias. Ela demorou muito, ela teve um atraso motor muito grande. Fizemos a investigação, mas ela também tem uma hipoplasia do cerebelo, então assim, teve que fazer exames no Rio, não precisou de cirurgia, mas assim, a única comorbidade que isso traz é realmente um atraso motor, um desajeito, de repente para fazer algumas tarefas com as mãos, para correr, essas coisas assim, mas ela conseguiu andar tardiamente, aos 2 anos de idade, e eu já fiquei com uma luzinha acesa. Então, onde tudo começou? Mas ela não sei o que, ela camuflava muito, mas eu percebia. A mesma questão dos sons, questão de cheiros. Então, assim, eu recebi assim, o diagnóstico com mais tranquilidade do que o dele, porque assim, eu ao longo dos anos já percebia que ela poderia estar inserida no espectro também. Hoje, seu nível de suporte, qual que você... Hoje é o suporte nível 1. É nível 1? Nível 1. Você já chegou a ter alguma crise, alguma coisa assim no ambiente de trabalho? Você já chegou a passar por isso? Não. Como eu falei, como eu entro no personagem, eu acabo ignorando tudo isso. Entendeu? Eu vou perceber mais tarde que eu tive uma crise, que talvez eu tenha falado de uma forma mais incisiva com o aluno, que talvez deveria ter sido mais trabalhada, menos reta, até para eles conseguirem entender. Mas normalmente eu consigo manter dentro desse personagem social para dar aula. Você consegue reconhecer isso? Sim. Tranquilamente. Quando você para ali para dar uma olhada, fazer uma reflexão só, dá para ver. É diferente, porque Meltdown, por exemplo, você entra é uma mistura de coisas. Você tem raiva, você tem vontade de chorar, você tem vontade de virar todas as mesas, de quebrar todos os vidros. É uma coisa que mistura muita coisa. Então você consegue sentir o que está acontecendo, sim. Qual é o nível de suporte do autista? Ele tem independência. A única coisa que ele não tem é independência para sair na rua. Talvez até porque uma falha minha, entre aspas, a gente pode dizer que falha, né? Mas porque eu moro longe, quer dizer, eu moro no Cônigo, então ele não mora no centro da cidade para ter independência de vai ali na padaria, coisas assim, né? E porque também são muito distraídos. Então, atravessar uma rua, então não tem ainda um nível de maturidade que te dá uma segurança, né? Então são crianças capazes de passar por uma pessoa
Eu não vou aqui querer discriminar, mas às vezes para um mendigo, uma pessoa que está suja, que está ali, se abraçar porque ele tem os cabelinhos do Bob Marley. Né? Então, você adora os cabelinhos, que você é fã do Bob Marley. Então, quando ele vê, ele quer abraçar, ele quer saber, você gosta do Bob Marley? E, infelizmente, a gente não vive nesse mundo né, da carochinha em que as pessoas são todas boas, né? Então, são facilmente levados, né, para os locais ou para situações que não são legais. Né? Então, você tem que manter uma certa... Eu acho, né? Acho que não penso assim, mas eu acho que a gente tem que manter uma certa vigilância, porque esse é o mundo real que a gente vive, né? Então, como existe essa classificação aí que os psiquiatras, psicólogos costumam falar, né, do nível 1, 2 ou 3, você colocaria ele no nível 2? Eu acredito no nível 1 e no nível 2, né? Porque em casa ele vai fazer o prato sozinho, faz, desce, sobe, né? Toma banho sozinho, faz, se vira barulho, não tem essa independência de andar sozinho. Isso não, isso ainda tem um controle. Então, essa classificação, né, nível de suporte 1, 2 e 3, é uma classificação recente, porque antes a gente ouvia muito a palavra grau 1, grau 2 e grau 3, hoje não se usa mais, né, e ela traz aí uma facilidade para a gente compreender um pouco melhor essas demandas, o quanto que essa criança, esse sujeito, vai demandar de apoio, de suporte mesmo, como o próprio nome diz, né? Então, dentro do nível 1, né, de suporte, é aquela criança que vai precisar de um apoio ou vai precisar de um suporte menor. Isso não significa que ela não precise estar em terapia, isso não significa que ela vai conseguir, de repente, fazer tudo sozinha, mas vai depender de um suporte um pouco menor, né? E esse suporte, ele pode vir de diferentes áreas, ele pode vir da área da comunicação, ele pode vir do aspecto motor, ele pode vir do campo relacional. Então, todas essas áreas que podem ser atravessadas por se tratar de um atraso do neurodesenvolvimento, essa criança pode demandar de suporte. Já o nível 2 é algo mais substancial, é algo mais... você vai demandar um pouco mais do que você demandou, por exemplo, no nível de suporte 1. Então, o apoio, a necessidade de estar ali ajudando, de dando um suporte mesmo, é um pouco maior do que no nível 1, por exemplo. O nível 3 não. O nível 3 demanda desse suporte um pouco maior. Dificilmente a criança ela vai conseguir realizar muitas das suas tarefas sem esse suporte um pouco maior. Principalmente porque essas áreas, que nem eu falei, motor, sensorial, comunicação, linguagem, né? Emocional, elas vão estar ali um pouco mais dependentes, precisando de um suporte maior. Então, é bem didático mesmo, né? Então, o nível 1 é um pouco mais fácil ali, fácil não, a palavra não é essa, desculpa. O nível 1 vai estar ali precisando um pouco menos, o 2 vai precisar um pouco mais e o 3 um pouco mais, um pouco mais, entende? Então, é mais ou menos isso. As pessoas falam muito, né? A gente ouve falar muito que o autista ele tem um foco, né? Geralmente ele é muito focado. E que isso, a gente percebe que o autista é muito inteligente, né? É uma lenda urbana. É uma lenda urbana. É uma lenda urbana. Essa questão do autista inteligente é uma lenda urbana. Hoje, se a gente pegar estatísticas, a gente vai ter aí de 30% a 40% dos autistas com deficiência intelectual, que vai ser normalmente usado o QI, né, o coeficiente de inteligência para medir, e essa inteligência fica em torno de 80. Aí quando a gente trabalha com outras situações que vão atrapalhar nesse processo cognitivo, como o TDAH, a própria depressão, a ansiedade, a gente vai até 80. Por exemplo, quando a gente pega meu exemplo, eu terminei o meu ensino médio com 17 anos, eu fui fazer faculdade com 29. Nesse processo eu fiquei zanzando, tentando me entender, tentando entender meus processos, e não entendia nada, porque eu não sabia o que era. Então, assim, infelizmente é uma lenda urbana. Hoje a gente vai ter aí... O autista ele vai ter a mesma possibilidade do típico de ser inteligente, nem mais nem menos. Entendeu? Mas como é um universo mais reduzido, a gente vai ter menos. Então, aí 7 entre 10 autistas, a gente vai ter alguma espécie de problema cognitivo que vai atrapalhar essa parte, principalmente acadêmica, né? Essa parte acadêmica vai ficar alterada, vai ficar afetada negativamente. Em relação ao hiperfoco, ele normalmente atrapalha mais do que ajuda, porque não é sempre que a gente pega um hiperfoco útil numa forma de ser producente. A gente pega muita criança, por exemplo, que eu hiperfoquei em dinossauros. É um ótimo hiperfoco, é interessante, a gente está falando
em paleontologia, a gente está falando de história, mas e a aplicabilidade disso na vida real, né? Existe até uma confusão em relação à hiperlexia, né? Que normalmente o autista ele começa a ler e escrever mais cedo. E quando a gente pega a escolarização, essa parte comum aqui, a gente olha e fala, nossa, é um gênio, ele começou a ler e escrever com 3, 4 anos, mas na verdade é exatamente isso, a gente acaba hiperfocando e a gente acaba especializando em algumas coisas. Só que a gente deixa tudo de lado, todo o resto. Por exemplo, nesses anos que eu fiquei aí pós-ensino médio, eu acabei hiperfocando na minha arte marcial, que é o jiu-jitsu. E acabei jogando tudo pra cima daquilo, que foi bom de certa forma, algumas coisas atrapalham, mas foi ótimo de certa forma, mas acaba que você não consegue administrar tão bem, você acaba só naquilo ali. E aí, olhando para trás, por exemplo, a gente entra nos hiperfocos que não são tão produzentes. Por exemplo, quando eu era criança eu gostava muito de jogos eletrônicos, então meu hiperfoco era só falar de jogos eletrônicos, tudo pra mim era jogo eletrônico. Tanto que eu vinha pra cá de férias, como eu não era nativo daquilo, eu vinha pra cá de férias, os caras me chamavam de minigame. O pessoal falava disso, não, minigame, videogame, tudo isso, e lá o minigame chegou. Porque era isso, era o hiperfoco. Então essa questão do hiperfoco, às vezes ela é útil, às vezes não. Na maioria das vezes, ela não é útil. Ela é interessante, mas ela não é útil. Entendeu? E ela acaba sugando todo o processamento para aquilo ali. E aí a gente acaba ficando só naquilo ali, a gente acaba não fazendo o resto. Altas habilidades normalmente são focadas em conteúdos ou em áreas do conhecimento. É muito comum, por exemplo, a gente ver crianças autistas com muita facilidade de aprendizado para língua estrangeira, com muita facilidade de aprendizado para matemática, para as letras, para o mundo letrado, que se alfabetizam antes do que é esperado para a faixa etária. Então, normalmente, acontece em blocos de conhecimento. Augusto. O que é Blackbirds? É um apelido. Por que é Blackbirds? Por causa do avião, portanto. Será que eles conhecem Blackbirds? É um avião. avião. Eu não conheço, não. Eu também não conheço, não. É um avião espião. É um avião espião. Ele gosta muito de aviões de guerra, sabe? Você gosta de aviões de guerra. Mas por que você gosta de aviões de guerra? Foi meu avô. Peguei o gosto dele de avião. Augusto, então você gosta de vir pra academia, você gosta de avião, você gosta de filme. Olha quanta coisa legal que você gosta. Mais o que você gosta? Eu só gosto muito de ver os anos. Gosto muito de ver de TV. Brasileiro, fazem muito sucesso até hoje. Quais? O Guistopo podemos citar. Será que ela já ouviu falar de Guistopo? Que desenho é esse? É brasileiro. É brasileiro. Quem é a produtora que você conheceu lá em São Paulo? Eu já conhecia. Você conhecia e foi lá em São Paulo conhecer. A Mariana está vendo criações. Qual foi o filme que ela fez? Brasil Animado. Brasil. Foi o primeiro quê? Longa, mas não tivemos a parte 2 ainda. Brasileiro, né? Foi feito por ela. Essa questão do hiperfoco, né? É por conta própria que ele escolhe o assunto. É o assunto por conta própria. Vai surgindo. A música que ele adora. Música funk, Michael Jackson, sabe tudo da vida animada, né? Os rock sets, esse interesse, né? E a gente pega, o professor de música que trabalha com ele com guitarra, a guitarra é simplesmente o veículo que leva ele a expandir esse gosto musical. E aí vem de que país é, que ano foi, como é que foi a vida dele, e aí entra um monte de coisa, né? Ele hoje faz aula de música, faz academia, mas qual atividade? E faz trabalho em consultório, tem uma psicóloga também, né? Então, e a gente está começando a trabalhar uma certa profissionalização, porque eu sempre trabalhei com arte, então eu estou tentando envolver ele na criação, com pintura em tecido. E assim, chegamos ao final do nosso terceiro episódio, onde exploramos de forma profunda o impacto do preconceito na vida das pessoas inseridas no espectro autista. E no quarto e último episódio, nós vamos saber o que as famílias esperam para o futuro dessas crianças.